Esse vídeo não é só mais um vídeo e eu queria muito que você ficasse comigo até o final, porque eu vou fazer uma reflexão sobre uma coisa que já tem mudado na minha vida há muito tempo, mas que de um tempo pra cá eu tenho percebido muita necessidade de fazer cada vez mais isso. Esse é o meu canal, meu nome é Letícia, hoje você vai estar aqui maquiando e conversando comigo enquanto eu me arrumo para poder correr. Há um tempo atrás, eu comecei pouco a pouco diminuir o número de pessoas que eu seguia lá no Instagram. E eu fui diminuindo, por quê? Primeiro porque estava me distraindo muito, eu sou uma pessoa que tem facilidade em me distrair. E aí, como eu tenho facilidade nessa distração, eu seguia e acompanhava muitos perfis de variados assuntos, porque eu gostava de me distrair. Só que eu cheguei a um ponto em que eu pensava assim, será que tá valendo a pena mesmo eu me distrair? E por que é que eu tô querendo me distrair tanto? A que custo eu tô querendo me distrair tanto? E aí eu comecei a perceber que ao me distrair, eu tava também me distraindo do meu objetivo e tava nadando e morrendo na praia. Eu peguei e falei assim, opa, isso não faz mais sentido eu ficar me distraindo. Por que não faz mais sentido? Porque agora, além de eu querer alcançar alguma coisa, eu sei exatamente o que eu quero alcançar. Então eu falei assim, beleza, já que eu sei agora o que é que eu quero alcançar na vida, eu agora vou realmente usar as ferramentas que eu tenho ao meu favor. E eu comecei a estudar muito sobre inconsciente, estudar sobre formação de imaginário, a estudar sobre foco, sobre você abrir mão de algumas coisas por um tempo para que você alcance as coisas que você realmente quer no longo prazo. Eu nunca fui uma pessoa que me apegou a longo prazo. Eu sempre tive tudo no aqui e no agora. E eu percebi que isso não era uma coisa que funcionava. Eu não tinha alcançado nem metade das coisas que eu queria. Eu já tenho 32 anos de idade, então com certeza já daria para eu ter alcançado muita coisa se eu tivesse foco. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei desde muito cedo, tem algumas partes da minha história aqui no canal, se você ainda não me acompanha, volta e assiste. Pelo tanto que eu já trabalhei na vida, certamente se eu tivesse foco eu estaria muito mais longe do que eu tô hoje, sem dúvida alguma. E percebendo isso, eu falei assim, beleza. Só que veio um contraponto aí, né? Porque quanto mais você vai parando e vai de fazer as coisas que todo mundo faz, mais as pessoas começam a te questionar do porquê que você tá fazendo tal coisa. Então, uma dessas coisas foi, você não tá me seguindo mais lá no Instagram. O que tá acontecendo? Por que você parou de me seguir? Me segue que eu vou seguir de volta e tal. Eu falei assim... E aí eu comecei a realmente assumir responsabilidade pelas coisas que eu tava fazendo. Eu falei assim, olha, eu não sigo as pessoas de volta no meu perfil. Eu sigo algumas pessoas por algum motivo específico, mas eu não sigo todo mundo. Se você quiser me acompanhar, porque eu acrescento em alguma coisa na sua vida, vai ser um prazer ter você lá, mas eu não sigo todo mundo. E aí, algumas pessoas, claro, algumas pessoas que eu gosto muito, que eu amo muito aqui na vida real, mas que mesmo assim eu não sigo lá nas redes sociais, também ficaram chateadas com isso, mas eu tenho um objetivo e acompanhar elas nas redes sociais fazia com que eu me desviasse do meu objetivo. É claro que eu quero ter mais pessoas me acompanhando, é claro que é bom ter pessoas lá me acompanhando, é ótimo, mas eu quero acompanhar pessoas que me acrescentem e eu quero que você leve isso para sua vida também. Não acompanhe qualquer pessoa porque você gosta dela, acompanhe essa pessoa na vida real. Seja uma boa amiga, seja uma boa conselheira, seja uma pessoa que está disponível quando o outro precisa, mas não seja essa pessoa que segue só por seguir. E seguindo, você se distrai. Porque quando a gente se distrai, muita coisa acontece. E muita coisa acontece com o outro e deixa de acontecer com você porque você se distraiu. Tava vendo um vídeo mais cedo, e foi esse vídeo, inclusive, que me fez pensar, repensar sobre isso e pensar também, né, de como eu posso melhorar o meu comportamento, de como eu posso fazer para que eu alcance meu objetivo, porque mesmo a gente tendo um objetivo muito claro, às vezes a gente desanima no meio do caminho, sabia? Às vezes a gente se sente um pouco perdido no meio do caminho também. Você fala assim, será que realmente isso que eu tô fazendo tá dando certo? Será que agora eu tô na direção certa? Mas parece que não tá tendo resultado. E esse parece que não tá tendo resultado é ensurdecedor. É assim a palavra? Eu não sou boa com as palavras não, mas eu sei que deixa a gente louco. Deixa a gente louco, você sabe por quê? Porque a gente planta e a gente quer colher.
A gente quer colher. Quando a gente planta alguma coisa específica, por exemplo, você vai lá e planta um carocinho de milho, você sabe que tem um tempo para o milho crescer, para a espiga sair e tudo mais. Você já tem isso porque a ciência te favorece esse dado. Mas e quando você planta ideias? E quando o que você planta é algo que você não tem certeza de quanto tempo a semente demora para germinar? É diferente. É diferente, mas é igual, né? É diferente por quê? Porque agora você também tem que trabalhar com essa ansiedade interna de não desistir e de não parar de confiar naquilo que você foi direcionada a fazer. Eu gosto de pensar que eu não tenho ideias, as ideias me têm. E quando essas ideias me têm, eu tenho que trabalhar confiando nessa ideia. Se eu não me engano, foi Thomas Edison que criou a lâmpada, né? Eu acho que foi isso mesmo. E ele foi um cara que ele recebeu essa ideia e confiou na ideia que tinha. Eu não gosto só de pensar nele, não. Eu gosto também de lembrar de Noé. Noé recebeu uma orientação de Deus. E ele, por mais que achasse aquilo muito doido, até porque não chovia naquela época, ele confiou naquela orientação. E aí, no meio do caminho, quando a gente recebe essa orientação... Deus é tão maravilhoso, gente, que ele traz pra gente tudo aqui na vida real, né? E ele me permite muito aprendizado com as minhas filhas. Quando eu dou uma ordem pra elas, falo assim: minha filha, vai fazer tal coisa, que a mamãe tá fazendo isso aqui e nós já daqui a pouco tem que sair. Aí elas ficam assim: mamãe, é pra fazer isso, é pra fazer aquilo. Minha filha, eu já falei o que é pra fazer. Mamãe, é pra fazer isso. Aí eu fico em silêncio. Eu fico em silêncio, sabe por quê? Porque eu já orientei o que é pra poder fazer. Eu tô sem paciência para poder responder. Deus é paciente? É paciente, mas eu imagino que às vezes ele fala assim: vou ficar quieto porque você já sabe o que é para fazer, eu não vou ter que ficar repetindo isso. E aí você tem que confiar naquele direcionamento e continuar a fazer. Lembra daquele filme Procurando Nemo? Tinha uma parte lá que uma peixinha falava assim: continue a nadar, continue a nadar. E aí você tinha que continuar nadando. É exatamente isso agora. Às vezes, o tempo que leva pro gelo derreter de menos 10 graus, aí você vai colocando muita energia ali, né? Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, e parece que nada tá dando certo. Até que você chega no menos 1, e do menos 1 é um pulo para cair no zero, e o gelo então derrete. A energia não foi à toa. Ela só esperava o momento certo para que tudo acontecesse. Então você vai ter isso. E com relação a todos os perfis que eu sigo ou deixo de seguir, eu comecei a perceber que na multidão de conselhos, assim como fala em Provérbios, há sabedoria. Mas não é na multidão de conselhos de várias pessoas, cada uma falando uma coisa, mas de várias pessoas que já alcançaram, que estão na mesma luta para alcançar aquilo que você quer. Então, com essas experiências de quem já vivenciou, de quem já aprendeu, de quem já passou, você vai experimentando e vai adquirindo conhecimento de tudo aquilo que já aconteceu ou que pode acontecer para que você construa a sua própria jornada. E aí, se você tá com essa mente desfocada, você fica como se fosse... Sabe quando a gente tá no jogo, né? Sabe quando a pessoa tá num jogo, dentro de uma quadra, e aí a multidão tá ali? Ah, melhor, vou pensar numa coisa aqui, ó. Sabe quando tinha no programa do Silvio Santos, que a plateia ficava gritando: é tal coisa, e a pessoa falava assim: é isso, é aquilo, até que finalmente ela ouvia várias pessoas falando uma única palavra, e ela falava a palavra, tava certo? É basicamente isso. Nós estamos no meio dessa multidão. Só que você pode filtrar. Você pode filtrar o que você ouve, você pode filtrar os vídeos que você assiste, você pode filtrar os perfis que você segue e escolher pessoas que estão alinhadas ao seu propósito, alinhadas àquilo que você quer alcançar. Se você, por exemplo, tem um sonho de passar na prova da OAB e você der uma olhada aí agora no seu explorar, seja do TikTok, aqui no YouTube, as recomendações de vídeo, ou seja lá no Instagram, os perfis que são recomendados para você, ou mesmo na aba explorar, tudo aquilo que aparece lá para você, o que é que tem lá? Tem a ver com passar nessa prova ou tem várias coisas diferentes ali no meio?
Isso diz muito sobre o que realmente você vai alcançar e o que você realmente quer alcançar. Porque passar 1 hora do dia estudando é diferente de você passar 1 hora do dia estudando como estudar, estudando a melhor forma de aplicar, estudando o assunto. Existem várias coisas que nós temos que aprender antes de aprender a matéria em si para poder passar na prova. E aí a mesma coisa com qualquer objetivo que você tenha na vida. Existem assuntos coadjuvantes que vão te levar para o mesmo objetivo. E você tem que saber filtrar quais são esses assuntos, quais são esses perfis, quais são essas pessoas. Mas a pessoa vai ficar chateada comigo. Se ela ficar chateada com você e parar de conversar com você porque você parou de seguir ela nas redes sociais, essa pessoa não era sua amiga, que já fica bem claro. Se for algum familiar, alguma coisa, você explica, olha, é por causa disso. É porque agora eu tenho um objetivo, eu tenho um lugar para poder ir. Não fique triste com isso, porque eu amo você demais. Eu só não posso te seguir lá nas redes sociais. Ah, mas eu vou parar de seguir. Então vai com Deus. Vai com Deus. Principalmente a gente que quer crescer nas redes sociais e quer crescer, quer vender o nosso produto, quer vender o nosso conhecimento, quer ajudar outras pessoas. Você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, na maioria das vezes, não querem saber do seu conhecimento. Não querem comprar o seu produto e tá tudo bem. Nós vamos encontrar essas pessoas. Existe um monte de gente doidinha no mundo que vai ter alguma coisa com a qual você possa agregar na vida dela. Então não se prenda a essas pessoas que nunca vão comprar os seus produtos esperando apoio. Esperando ali que a pessoa esteja do seu lado, porque muitas das vezes elas só estão ali mesmo, elas não curtem uma postagem sua, elas não te incentivam, elas não estão ali para poder te apoiar, elas estão ali para poder ver o que você está fazendo. E ver por ver, que ela veja e você não veja o que ela tá fazendo. Começa a viver isso e entender que nas seitas, na religião, dentro da igreja, acontece basicamente a mesma coisa. Quando nós queremos mudar completamente o nosso pensamento e nos colocar em um único objetivo, a gente tira as distrações e foca numa única coisa. Isso é muito interessante porque você tem se distraído. Você tem se enganado e nem sabe por que faz isso. Quanto mais você vai desenvolvendo essa consciência de perceber o que está acontecendo com você e por que está acontecendo, você começa a ver que não faz sentido viver do jeito que você está vivendo. Afinal, a vida é um reflexo daquilo que está dentro de você. E se a sua vida não está boa o suficiente, é até por isso que você está assistindo esse vídeo, eu te recomendo a partir de agora mudar aqui dentro. Por que eu ando tão distraída? Porque aqui dentro tem alguma coisa. Por que eu ando buscando tantas distrações, né? Porque aqui dentro tem algo no qual eu preciso focar e eu não tô querendo focar. E por que você não tá querendo focar? Sabe aquelas tarefas durante o dia, dentro de casa? Um trem que você vai enrolando a semana inteira pra poder fazer, e na hora que você vai fazer, você leva 5 minutos pra poder fazer, você fala assim, cara, era só isso mesmo? Com 5 minutos eu resolvia isso? Por que eu enrolei tanto pra poder resolver isso? É justamente isso. Às vezes a gente passa um dia, um mês, um ano, enrolando para poder começar, enrolando para poder fazer alguma coisa que a gente quer muito, quando na verdade era tão simples resolver isso tudo. Era tão simples lutar pelo que a gente realmente queria. Nós temos uma responsabilidade com a gente mesma. Por muitos e muitos anos eu fiquei esperando que alguém viesse cuidar, alguém viesse me proteger, alguém viesse me salvar. Quando na verdade esse salvamento, esse cuidado, esse amor tinha que vir de mim mesma. Eu aprendi a silenciar, a me ouvir e a observar. Tem uma técnica que eu ensino para as meninas da mentoria que é a seguinte. Você vai imaginar a vida e os seus pensamentos e tudo que acontece na sua mente como se fosse uma estação de trem. E os pensamentos são esses trens, eles estão passando. Você pode se colocar ali, ó, sentadinha nessa estação, esperando e visualizando esses trens passar. O sentimento, ó, o pensamento que faz sentido para você, você espera ele estacionar, entra dentro dele e sai. Você não precisa pegar e nem vivenciar todas as emoções. Tem uma coisa que eu aprendi, eu não lembro o nome do autor, porque até uma palestra que ele ensina aqui no YouTube mesmo. Ele fala assim, você sabia que você tem um superpoder? O superpoder de falar muda. E aí as coisas mudarem, o sentimento mudar, o pensamento mudar. Então veio algum pensamento ruim, vem algum pensamento contrário a tudo aquilo que você quer viver, você vira e fala assim, muda. E esse pensamento simplesmente muda, ele desaparece. Ele pode ir embora. Você tá triste por nada. Você só ficou triste, você nem entendeu por que é que você tá triste. Você pode falar assim, muda. E começar a procurar coisas boas para você ficar feliz.
Você pode procurar coisas boas para você ser grato. Então, às vezes, alguma coisa estragou, alguma coisa ruim, né, aconteceu com você. Procure algum motivo para ser grato nisso. Ainda bem que aconteceu isso. Então, suponhamos, seu carro estragou. Ainda bem que eu tenho um carro. Ainda bem que eu estou conseguindo dirigir esse carro. Ainda bem que tá de dia. Ainda bem que sempre tem ajuda. Ainda bem que eu tenho para quem ligar. Ainda bem que meu celular tem bateria. Ainda bem que aqui ainda pega internet. Letícia, mas não tá pegando internet. Entenda o que tá por trás. Isso aqui não é para quem quer reclamar da vida, é para quem quer mudar de vida. E quanto mais você procurar coisas boas para poder enxergar, mais coisas boas você vai encontrar. Agora, quanto mais você quiser reclamar e viver a vida dessa forma, mais triste, mais difícil vai ser a sua vida. Eu vou encerrar esse vídeo com uma frase que tem no filme, no livro da Alice nos Países das Maravilhas, que fala assim: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Eu espero que a partir de hoje você comece a ter clareza do que você realmente quer e comece a se livrar de todas as distrações que te afastam desse objetivo. Vai doer no começo? É claro que vai. Qualquer mudança sempre é difícil no começo, mas eu garanto, vale a pena. Vale a pena você abrir mão dessas distrações para focar no que você realmente quer. Nós podemos alcançar qualquer coisa que nós quisermos, qualquer coisa. Se você realmente quiser alguma coisa, não tem dinheiro no mundo que te impeça de conseguir aquilo, porque você vai lutar, você vai batalhar, você vai fazer até conquistar. Agora, se isso não for algo intrínseco no seu coração, se esse desejo não for realmente genuíno dentro de você, vai passar e você não vai alcançar. Napoleão Hill, ele fala assim, ó, tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Eu me apeguei muito forte a essa frase, eu espero que você também se apegue a ela. Se você gostou desse vídeo, me acompanhe, porque aqui eu tô fazendo uma sequência de 250 vídeos, mostrando toda a minha jornada e documentando tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô vivenciando nesse ano de 2026 para poder alcançar o meu objetivo, que é crescer muito aqui nas redes sociais e mais do que isso, crescer muito espiritualmente e mentalmente. Vem comigo nessa jornada e não esqueça de deixar aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você e se inscrever aqui no canal, porque sempre tem vídeo novo.